Reverendo Padre Joaquim, querida comunidade, fazia tempo que não vinha a missa do sábado, né? Estamos no 25º domingo do tempo comum, porque a partir das 3 horas da tarde a igreja já começa a celebrar as vésperas do domingo, já é preceito do domingo. E tiramos isso dos judeus, porque os judeus, ao cair da tarde, das 3 horas, eles já começam a celebrar o dia seguinte. E por isso nós celebramos. Mas eu queria fazer uma pequena memória, porque hoje é o dia, se não fosse missa do domingo, hoje é dia de São Mateus, o cobrador de impostos que mudou sua vida por conta de Jesus Cristo. Aquele homem que abandonou uma vida centrada em si mesmo, abandonando o luxo, o poder, a liberdade que tinha, que gozava de privilégios, para andar atrás de Jesus por 3 anos, com pescadores, com prostitutas, com pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Porque uma coisa a gente pode dizer: a maioria das pessoas que Jesus andou na terra, talvez muitos de nós não gostariam de andar. Agora, Jesus tinha a capacidade de andar e transformar a vida de quem ele andava. São Paulo entende isso anos depois e diz a gente: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu ando com os pecadores, mas não com o pecado. Dito isso, eu queria começar essa reflexão por esse belíssimo texto do livro de Sabedorias. A igreja é muito sábia quando ela coloca um texto como esse, né? Um texto dos livros sapienciais judaicos, porque refere-se diretamente ao episódio contado pelo evangelista. Não sei se vocês perceberam bem, ele fala do iníquo. Ele vai usar um outro termo aqui, né? Ímpio. O judeu chamava de ímpio todo aquele pagão, todo aquele politeísta que não participava da fé judaica. Todo aquele que prestava um culto adverso ao culto judaico. E de um modo muito particular, isso era muito evidente para os judeus, porque na região que eles moravam, chamada Crescente Fértil, que ia lá do Egito até depois da Babilônia, lá no Ur dos Caldeus, né? É uma área muito extensa. Tinha 122 povos seminômades. 122. Os judeus eram um desses povos. Mas a peculiaridade dele era a seguinte: era o único que era monoteísta. Era o único dos povos que acreditavam no único Deus. Por quê? Tinham vivido a experiência de Abraão, que veio lá do Ur da Caldeia, e ao chegar, né, em Canaã, ele não só trazia já uma conversão, porque o pai de Abraão era politeísta, cultuador de deuses. Ele traz esta cultura, mas não traz mais essa fé, já acreditava no Deus Uno.
E o povo descendente de Abraão passa a ser um povo que acreditava no Deus único. E sofria grandes pressões dos outros povos, porque dos 22 povos, era o povo mais humilde, era o menor povo, era o povo mais fraco, era o povo mais sem dinheiro. Então todos os outros povos daquela região massacravam. É por isso que no livro aqui vem uma instrução. Porque os livros sapienciais explicam como é que eu vivo o que Deus me chama a viver. Quais são os livros sapienciais? Eclesiastes, Eclesiástico, Sabedoria, Provérbios, um pedaço dos livros de Daniel, um pedaço do livro de Jeremias, as Lamentações. Então são livros sapienciais. Os salmos, os cânticos, que trazem a teologia aplicada dos judeus. E aqui ele faz o seguinte alerta: os ímpios armam ciladas aos justos, porque sua presença incomoda. Fiz toda essa introdução para dizer que o que acontecia anos atrás acontece com nós hoje. Se nós vivermos o cristianismo que o Evangelho de Jesus nos chama a viver, se a palavra de Deus for o jeito da gente andar, for o esmero da nossa conduta, for o símbolo da nossa justiça, for o caminhar da gente, a gente vai incomodar vizinhos, a gente vai incomodar parentes, a gente vai incomodar colegas de trabalhos, e se for recém-convertido, antigos amigos. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E colocar como princípio os princípios do Evangelho naquele tempo e nos tempos de hoje é andar contra a maré. Naquele tempo se falava de olho por olho, dentro por dentro. Hoje não, hoje eu furo o olho do irmão mesmo. Não olho para o olho do irmão, eu furo. Né? Se um irmão lhe pedir uma túnica, você dá até o manto. Hoje passa por cima do irmão. Né? Cobra engolindo cobra, leão matando um leão por dia, vivendo à margem dos seus inimigos. Estamos cada vez mais desumanizados. Não sei se vocês estão percebendo, porque muitas vezes a gente vai se desensibilizando, como os nossos valores estão ficando fragmentados e dissolvidos. Está surgindo novos valores, querendo dizer que os princípios do Evangelho de Jesus é antigo, né? É cancelável, é reprovável, que agora, eu ouvi isso um dia desse, uma pessoa veio me interpelar na internet dizendo, eu fiz um dessas lives que eu faço 8 horas da manhã, a pessoa entrou no meu privado dizendo, o senhor tem que parar de ser retrógrado, né? O Evangelho precisa ser atualizado, né? A igreja está muito arcaica, os tempos mudaram. E eu disse a ele, meu irmão, eu sabia do que eu tinha falado, não vou entrar no tema, mas meu irmão, a filosofia lá dos gregos, lá atrás dos pré-socráticos já dizia, uma verdade é verdade em todos os lugares. A dificuldade é o jeito de se ver a verdade. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, porque eu enxergo aquilo que eu sou capaz de enxergar. Eu enxergo o quanto minha cultura permite, ao quanto eu tenho de fé e crença. Então, você querer refutar a minha verdade, a mercê da sua, não convém. Porque eu não tenho uma verdade minha. Eu creio numa verdade que eu a conheci. E não é ela que não foi eu que me convenci dela. Foi ela que me convenceu.
Não fui eu que encontrei a verdade, porque eu não vivia buscando a verdade. Foi a verdade que me encontrou. Aí um filósofo alemão chamado Kierkegaard diz que o amor não entende de razões. Não entende de razões por quê? Porque a verdade que me encontra foi uma experiência e não um ato racional. Então, o que o ímpio vai me trazer como proposta não me convence. Porque esse é o pensamento dele. Porque o meu pensamento foi a partir de uma experiência que ele não teve. Eu não fui questioná-lo, mas eu me incomodei. E eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês anunciarem o Evangelho de Jesus, sem adaptação, sem vergonha, sem timidez, sem querer ajeitar para não perder o amigo, vocês vão incomodar. E as pessoas vão se levantar contra vocês, porque nós queremos com chaves. Nós queremos parceria, nós queremos jeito, nós queremos a moldagem. E não que o sim seja sim e que o não seja não. Ímpios sempre existirão. Pessoas que pensam diferente de nós sempre existirão. A minha proposta a vocês é que mergulhem numa experiência com Deus. Para quê? Para que a sua sabedoria venha do alto. Há uma promessa no Evangelho que diz que se eu estiver em anúncio a este Evangelho, virá sobre mim palavras tão acertadas que ninguém será capaz de refutá-las. Por quê? Porque eu falo do que eu acredito. O rosto e a boca transmite o que o coração está cheio. Se você ainda não tem essa convicção, é porque o império da razão e da dúvida ainda mora em você. Você precisa buscar a experiência. Porque tem quem te convence, não é a matemática, a física, a biologia, a química, a ciência. Não. Eles tratam de matéria, eles tratam de existencialismo. A matéria que eu estou tratando é empírica, é espiritual, vem do alto e me coloca no estado de experiência. E numa experiência, ninguém pode mudar. Por quê? Ela aconteceu em mim. E só eu sei do que eu tive. Como eu faço, diácono, para ter essa experiência? Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Porque quem procura, acha. A Bíblia diz encontra. Encontra. Porque ele está na beira do poço. Ele se deixa encontrar. Não foi ela que foi atrás de Jesus. Ela foi só pegar água. Ela estava na vida dela. Ele é que estava no lugar certo, na hora certa, porque sabia que ela ia chegar. Se houver em você uma sede, pode andar com o seu cântaro. Uma hora, ele vai estar sentado ali a esperar. E ele vai querer uma conversa de olho no olho. Uma conversa que lhe desnuda, que lhe desarma, que não tem argumentos. Porque as propostas de Jesus, racionalmente, são loucura. São Paulo, não estou dizendo nenhuma heresia, quem disse isso primeiro foi São Paulo, né, padre? É loucura. Para o mundo, as propostas de Jesus é loucura. O jeito de viver é loucura. E quanto mais desassociados e de amores líquidos que estamos vivendo, como diz Zygmunt Bauer, mais é loucura você tentar colocar o Evangelho de Jesus.
Mas só alguém que foi tocado por esse Espírito de Jesus é capaz de viver essa loucura, de abraçar a cruz e de carregar a sua cruz em direção ao alto, ao caminho. É por isso que Jesus diz no nosso evangelho de hoje, começa dizendo a eles: olha, eu vou sofrer. O caminho do meu reinado não é o caminho do poder de Herodes, que você conhece, muito menos o de César, que é rei. Mas o meu vai começar por uma derrota. Vai começar com um olhar de perda. Segundo Isaías, não parecia nem gente, era um verme. Como se começa vencendo, perdendo? Tem lógica? Não. Qual é uma das coisas que ficam claras à nossa mente racional? Morreu, acabou-se. Por que muitos de nós se desesperam diante da morte? Porque dentro de si há um conceito claro de que morreu, acabou-se. Aí Jesus promove uma grande revolução e diz: olha, eu vou morrer, mas a morte não vai me deter. 3 dias depois eu vou sair da morte. Ou seja, ilógico, improvável, louco. Como? Os que ouviram isso antes não conseguiram acreditar. Estavam todos escondidos, tristes por ele ter morrido. E pior ainda, porque ele aparece e eles continuam não acreditando. Porque era tão impossível isso acontecer, que aí o véu se rasgara. O mundo se torna outro mundo. Jesus faz um novo caminho, onde a vida mais importante não é daqui, mas a eterna. E aos que seguem Ele, precisam ser como crianças, não infantilizadas, mas dotadas da capacidade de ter fé, sem questionamentos racionais, mas de alguém que, como uma criança em cima do muro, sem calcular risco algum, pula aos braços do pai, porque na certeza daquela criança o pai vai segurar. E talvez o pai esteja de perna trêmula ali embaixo: será que eu seguro esse menino? Fé, diz Santo Agostinho, é como alguém que assina um papel em branco e entrega a Deus para escrever sua história. É por isso que o reino não é do maior nem do melhor. O reino é do despretensioso, que, como uma criança, sabe que o seu lugar é ao colo, sabe que o seu lugar é ser conduzido e não conduzir, é deixar ser cuidado e não ser o protagonista da sua própria história. Como diz, seja empoderado, seja o protagonista da sua história. Se você não se amar, ninguém lhe ama. Tem todos esses chavões aí, né? De autoajuda, né? Autoajuda só ajuda o autor que faz o livro porque ele ganha dinheiro, né? Os coaches, né? 5 pontos para a salvação, né? Lamentável. Jesus diz: quem quiser ganhar na vida vai perder. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Jesus quebra a metanoia deste mundo, quebra a racionalidade desse mundo e diz: seja um tolo. E ele vai dizer que os filhos da luz são tolos. Seja um tolo para esse mundo. Porque se você for muito sabido,
você não ter essa revelação, porque você vai se perder dentro de você mesmo. Porque quem muito sabe, muito fica autossuficiente. E jamais fica criança que deixa Deus pensar por você, agir por você, cuidar por você e lhe levar para onde Ele quer e não para onde você gostaria de ir. Avore, avorei, lance-se. Mistério para nós cristãos não é ocultismo. Mistério é adentrar no lugar aonde a gente não conhece ainda. Se você pensa ter conhecido a Deus, pode mergulhar mais. Ele é muito mais do que você pode imaginar. Se você não o conhece, atreva-se. Garanto a você, no final, será lindo de se viver. A fé é um processo individual e personificado. O teu nome está gravado na palma da mão, diz Isaías, que Deus disse a respeito de nós. Porque, como somos seres únicos, não tem uma cópia de nós na terra, a experiência com o transcendente, com o divino, com Deus, com Jesus, com Yeshua, ele é individual para cada um. O jeito que ele vai te pegar, criança, no braço, é só teu e dele. Mas aí há um grande mistério. Se você teve essa experiência individual, seus olhos se abrem e você encontra os irmãos. E não mais quer deixá-los. Porque sempre que você se reúne com irmãos que tiveram a mesma experiência, o Senhor te visita. E você é alcançado por uma graça infinitamente maior. Quem tiver ouvidos, que creia, que ouça, porque Deus tem muito mais a nos revelar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.